Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes demais sobre o nosso Vasco. Antes eu peço a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se e é muito importante e de graça a sua inscrição. Clica uma vez no botão, tá inscrito, ponto. Aproveite, deixe seu like também e acione o sino das notificações. Repetindo, é muito importante e de graça a sua inscrição. Clica uma vezinha, confirma a tua inscrição e vamos seguir. Gente, vocês sabem que o canal Vasco Connection é parceiro da maior casa de apostas esportivas do mundo, né? A 1xBet. Claro, você vai apostar sempre com muita responsabilidade, mas é muito legal. Quando você utiliza esse cupom fixado no primeiro comentário aqui, o cupom aqui do canal, você dobra o valor do seu primeiro depósito, né? 100 vira 200, 200 vira 400 e por aí vai embora. Clica aqui, ajude o canal Vasco Connection, apostando também, ganhando uma rendinha extra, é maneiro. E é isso, valeu? Rapaziada, temos muito assunto pra gente debater hoje aqui. Claro, eu vou pedir sempre o comentário de vocês. Deixa o like aí mais uma vez para chegar na galera e se inscreve. Olha, os vascaínos, no jogo entre Vasco e Fluminense, primeiro vamos enfrentar o Bahia na próxima segunda-feira agora, dia 1º, e depois, logo em seguida, o Fluminense no Maracanã. Aqui é que eu falo com vocês. A falta de respeito. E o Vasco tem que fazer o mesmo. Até na justiça, tá? Vascaínos só terão direito a 10% dos ingressos para o jogo contra o Fluminense no estádio do Maracanã. Tá bom, quer mais? Vocês querem que esse tipo de coisa, vocês acham, na verdade, que esse tipo de coisa aqui, principalmente quem comanda lá é o Mário Bittencourt. O responsável pelo Fluminense é o presidente e advogado do clube, né? Foi advogado do clube, doutor Mário Bittencourt. Eu vou falar, é uma falta de respeito com a instituição, é uma falta de acordo com a instituição. Não sei que medo é esse de enfrentar não só o Vasco, mas também a torcida do Vasco. Eles sabem que eles lotam o Maracanã, que eles invadem o Maracanã. A nossa torcida é braba, para não usar outra palavra aqui. A nossa torcida é braba. Ela vai com tudo, ela esgota os ingressos. Talvez esse seja o medo dele. Então, vamos ficar atento, vamos ficar ligado, vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos nesse caso aqui, porque é muito importante, tá certo? Bom, mudando de assunto aqui, o Carbarral, né? Carbarral, sei lá como é que a galera prefere chamar ele, ele disse que se sente muito mais cômodo jogando pela meia esquerda. Olha só, o cara é meia esquerda, é uma função realmente rara no futebol, né? É a posição dele de origem, onde ele começou, onde ele se destacou mais. E se for para deixar o meu pitaco aqui sobre o jogador, que eu já assisti alguns lances dele, ele é diferenciado, sabe? É um cara diferente, canhotinho, bate bem na bola, falta na entrada da área, ele guardou umas 3 nos treinamentos, assim, com muita facilidade. Então, eu tenho quase certeza que ele vai ser o meia aí sabe, naquele buraco ali no meio campo. Mas o time do Vasco está muito bem encaixado também. Ele vai ter que brigar por posição. Ele deve entrar no time com a convocação do Marlon Gomes e do Andrei Santos. Aí sim ele deve entrar no time, aí o Vasco preparar o campo para ele ali. E aí tem que arrumar mais um volante no elenco para jogar, né? Um volante que consiga sair jogando. Eu acredito no Barros. De repente entra o Carbarral e o Barros no meio campo, nos lugares de Andrei Santos aí e o próprio Marlon. Bem que o Marlon não vem sendo titular, né? Com o técnico Maurício Barbieri, por enquanto, tá certo? Bom, mais uma vez, trocando de assunto, são muitos assuntos aqui, eu quero botar um áudio do Pedrinho, fica atento aí, sobe o like, que o Pedrinho vai falar a importância da SAF, os anos que ele jogou e não recebeu no Vasco, então fica atento aí, fica ligado. Vamos lá, vou falar aqui sobre o volante Cuéllar. Ontem o diretor de futebol do Vasco, né, falou sobre aporte financeiro, sobre a intenção do Vasco contratar o volante Cuéllar, que passou pelo Flamengo, colombiano, joga muita bola. O Vasco deve fazer uma investida pesada nesse jogador, principalmente ali pro meio do ano,
que é quando o Andrei Santos vai sair do Vasco, ele vai recompor muito bem esse meio campo. Eu acho que o Vasco está trabalhando certo, o Vasco está começando bem o Campeonato Brasileiro, no meio do Campeonato Brasileiro o Vasco vai lá e reforça o time ainda mais. Isso aí já é para olhar bem para a parte de cima mesmo, porque começar bem, uma boa largada no Campeonato Brasileiro, chega no meio do Campeonato Brasileiro, você reforça ainda mais o seu time, você está pensando muito alto na competição. Ah, Eduardo, está pensando em título? Sim, estou. Ah, mas aí tem outros times. Os principais times nós enfrentamos e não perdemos. No início do campeonato, hein? Início de campeonato. Os caras estão disputando Copa do Brasil, Libertadores, o Vasco foi lá e derrotou abriu 2-0 contra o Palmeiras e uma fatalidade ali, o Palmeiras conseguiu empatar. Se o Vasco não tomasse aquele segundo gol ali, teria a oportunidade de fazer até o terceiro. O Vasco perdeu a oportunidade de ampliar o marcador. Mas é clássico, contra um Palmeiras, na minha opinião, um dos times mais fortes, da América do Sul, mais forte, na minha opinião. Tá certo? Bom, mais uma vez, só para terminar esse assunto aqui do Fluminense, essa situação envolvendo o Fluminense e o Vasco, já foram emitidos 12 mil ingressos, tá, gente? Então a torcida do Vasco já deve ter esgotado, né, esses ingressos. Bom, gente, eu venho falando aqui todo dia sobre a SAF, a importância da SAF. Eu tô com os áudios aqui em vídeo, eu não posso colocar esses vídeos por conta dos direitos autorais, né? Então não tenho direito sobre vídeo, eu não vou fazer isso. Assim como eu também não gostaria que fizessem com os meus sem a minha permissão. Mas ontem o Pedrinho falou sobre a importância da SAF. Se os políticos colocassem o Vasco, isso lá atrás, e nunca foi assim, se os políticos colocassem o Vasco como prioridade, o Vasco não precisaria da SAF hoje, né? Mas não foi essa a realidade. Isso vem lá de trás, das administrações passadas. Vamos ouvir o que o Pedrinho disse aqui. Preste atenção. Mais uma vez, sobe o like e se inscreve aí. Vê se dá para você escutar legal. Falando de Carlos Alberto, e ele fala sempre, eu fui o Vasco 4 rebaixamentos, né? 5 Séries B, você é muito ligado ao Vasco, sempre fala isso. E ele brinca sempre, eu subi campeão em 2009, o Vasco dele, tinha o Souza, a Chulapa jogou um tempo lá, o Praz era o goleiro, tinha o Allan Kardec, eu acho que estava. Ô Pedro, e o Vasco, você acompanhou de perto, né? Porque você fez parte ali daquilo tudo ali, até da época do Júlio e tal, sempre foi um pandemônio politicamente, né? Parece que agora com a SAF a coisa vai estar mais organizada. Então, Javier, o Vasco não precisaria da SAF se tivesse um estatuto no qual beneficiasse o clube, não o sistema. Esse é um ponto. Tá? O Flamengo é um grande exemplo, que se reergueu sem SAF. E o Vasco tem um engajamento do seu torcedor que potencializa qualquer questão de investimento interno para abrir um leque de receita impressionante. Você bota um negócio hoje, o torcedor vai lá, você vai fazer estátua do Roberto, o torcedor vai lá, você vai fazer uma campanha, o torcedor vai lá. Então, assim, tinha diversos mecanismos para você potencializar, né, a torcida do Vasco, que é apaixonada. E o estatuto não beneficiava isso, o estatuto beneficiava sempre o sistema, e nós tivemos diversos exemplos nas eleições. Como não tem uma mudança no estatuto, eu acho que foi necessário. Se vai ser bom ou não consigo te afirmar, mas pelo menos agora tem um norte, tem um rumo. Acabou a bagunça, acabou a brincadeira, entendeu? Acabou todo mundo querer uma partezinha do Vasco ali para tirar proveito dos seus benefícios próprios. Agora o Vasco, teoricamente, tem um dono e tem um trilho para seguir. O Fuclia falou aqui pra gente, nosso amigo Edu, que ele fala que foi a pior crise, ou a pior política de clubes do tamanho desse patamar da história do Vasco. Foram muitos anos de problema. E quando você olha pra trás de um time do tamanho do Vasco, e a gente viaja o Brasil, eu acho que o Vasco é a terceira força de torcida. Eu não acredito nesse negócio das pesquisas, não. O Vasco é gigantesco, cara. O Vasco é gigantesco. Mas por que chegou nesse poço, Pedro? Se não fosse a SAF, a gente não sabe o que é ser do Vasco. Sim, cara, gestão. Gestão, GV. E responsabilidade. Só isso. Se você não tem responsabilidade com a questão financeira da tua casa, tu vai quebrar a tua casa, né? Mas na tua época de Libertadores, o Vasco tava bem. 97 e 98 foram os únicos anos que pagou em dia. Quem era patrocinador na época? Era Ásia. Subi em 95. 95 não recebia, 96 não recebeu, 99 não recebeu, 2000 não recebeu. Gente, ó. E ele continua aqui ainda, vamos lá. Com a questão financeira da tua casa, tu vai quebrar a tua casa, né? Mas na tua época de Libertadores, o Vasco tava bem. 97 e 98 foram os únicos anos que pagou em dia. Quem era patrocinador na época?
Era Ásia. Ásia. É. Subi em 95. 95 não recebia, 96 não recebeu, 99 não recebeu, 2000 não recebeu, 2001 não recebeu. Só não recebeu, que eu digo assim, atrasava pra caramba. Sim, sim. Aquele ano da Libertadores. Só. Eu queria ter visto, antes de virar SAF, uma gestão corporativa como foi o Bandeira de Melo. Um cara que não é dirigente de clube. Tipo Júlio Brandt. Sim, queria ter visto antes de virar SAF. O que eu acho é o seguinte, independente da SAF ou não, mas falando antes de virar SAF, que no Brasil, eu acho que a maioria dos lugares, mas aqui a gente tem menos paciência de ver para esperar as coisas acontecerem. Se você vai fazer um processo de médio e longo prazo, né, de 3 a 6 anos para você equilibrar as finanças, o torcedor não quer saber, ele quer ser campeão no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Ele não está entendendo que você está economizando para equacionar as dívidas e aí sim potencializar dali a 5 anos você equilibrar para poder ir no mercado de uma forma mais forte, fazer time mais forte. Ele não entende, ele não quer saber, ele quer ganhar o jogo amanhã. Ele não quer saber se está economizando, ele quer ganhar o jogo, não quer saber. Eu prefiro ter 700 milhões de dívida, mas eu tô ganhando. Mas só que isso é uma hora história, cara. A conta chega. E aí a conta chega, eu acho que fica aí 10, 15, 20 anos passando sufoco, cara. E conta de água cortada. Não, e se você faz um processo, é o que eu falo, o Vasco pagou 20 anos aí da sua história para não mudar nada, pô. Você tá pagando 20 anos, pô, caiu pra Série B, mas tá equacionando as dívidas, tá refazendo o estádio, tá modernizando, tá, sabe, guardando, pagando, né? E pagou um preço durante isso, mas agora tá voando. Não, passou 20 anos sofrendo, piorando e nada acontece, cara. Então, assim, só que agora chegou um momento de mudança e foi através da SAF, né? Então... Mas, e aí, olhando por outro lado, Pedro, SAF, a gente viu no Botafogo agora, né? O negócio do Jefinho lá, que foi pro Lyon, o torcedor tá pé da vida. Por exemplo, hoje a gente ficou debatendo no programa 15 minutos tentando saber quanto foi a venda do Andrei. Mas beleza, vamos lá. Se não fosse SAF e Botafogo, e o Jefinho tivesse surgido, a proposta pro Jefinho, Ia de qualquer forma. o Botafogo ia ter que fazer o quê? Tô dando um exemplo. Ia ter que emprestar, ia ter que vender, ia ter que fazer, cara, tem que fazer dinheiro. Os clubes têm uma meta anual de 2 ou 3 vendas, dependendo da tua folha. Eles... Assim, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. O Pedrinho é muito feliz no que ele diz. Então, assim, não tem desculpa pra falar mal da SAF hoje, sabe? Ah, mas o fulano, o Andrei Santos, tem que vender. Não tem jeito. Ah, mas aí contratou com o dinheiro da venda do Andrei Santos. Não tem isso. E lá atrás? Eu falei sobre isso aqui. Então, nada mais do que um ídolo, né? Como o Pedrinho, sempre muito correto, sempre muito honesto com a torcida do Vasco, dizer, sabe, assim, a importância da SAF hoje e principalmente o porquê a SAF hoje ela se faz presente no Vasco, tá certo? Acho que não preciso dizer mais nada, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho um vídeo muito importante para que você possa, principalmente para quem é contra a SAF, vou entender o porquê. Né? Só não entende quem não quiser também, né? Tipo assim, cri-cri, pessoas que querem causar, querem arrumar desculpinha, porque não lá atrás, há 20 anos atrás, não tentaram ajudar o Vasco, né? Então, essa aqui é a grande realidade. O Vasco chegou no fundo do poço e hoje está se reerguendo através de uma empresa, porque lá atrás, como o Pedrinho disse, as gestões, as administrações foram pavorosas, tá certo? Então é isso, galera. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante da colina. Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.